a grandeza de Deus e o valor do ser humano. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas, que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um simples ser humano para que penses nele? O que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas e o gado, e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes, e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Salmoterapia devocional aqui com o Ti, a Rafa e o Arthur, que hoje está nanando. Ti, Rafa, Family, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos refletindo e aprendendo muito com esse livro Salmoterapia, do Dr. Pastor Jonatas Leone, da Divinamente. Se você não conhece, tem na descrição aí se você quiser comprar o livro, conhecer o canal, podcast, enfim. O lema desse livro que mais marca na nossa vida é que toda emoção é um convite para a oração. Hoje nós estamos falando do Salmos 8, um salmo para tratar a cobiça por coisas grandiosas. Esse é o título aqui desse salmo. A Rafa acabou de ler aqui o Salmos 8, e agora ela vai estar lendo aqui a conclusão e desenvolvimento do devocional. Depois de um longo período de lamentos, representado pelos Salmos 3 a 7, agora chegamos ao momento de louvor. A dor passou e chegou o tempo de louvar. Tal qual na nossa jornada, há um tempo para cada emoção ser experimentada. A promessa do Evangelho para nós é que, como diz a linda canção, toda dor é por enquanto, mas o louvor é para sempre. Se na dor Davi padeceu sozinho em muitos momentos em seu leito, o louvor o conduz à comunhão e à unidade. O louvor nos aproxima um dos outros, nos coloca em comunhão e nos faz viver em unidade. Por isso, em Isaías 6, os anjos dizem uns aos outros que o Senhor é santo, 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 já que cada um contempla um pedaço da santidade de Deus e tem prazer em contar sobre ela a quem está ao seu lado. O louvor nos atrai para a comunhão, pois quanto mais olhos e o contemplando, maior a visão que temos de sua majestade e glória. Por isso, o Salmo em destaque utiliza a forma plural para se referir-se a Cristo, o nosso Senhor. Senhor nosso, como é majestoso, teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Porém, quanto maior a visão que temos de Deus por meio da comunhão, maior o assombro com a sua grandeza e o constrangimento por nossa pequenez. Nesse salmo, então, Davi vai propor uma resposta a essa nossa pergunta. Como um Deus tão grande se importa com criaturas tão pequenas e é louvado por elas? Assim como fizemos com os outros, vamos dividir o salmo em 3 partes. Parte 1. Os pequeninos louvam a Deus. No momento em que escrevo essas páginas, tenho um lindo recém-nascido em casa, meu terceiro filho, o pequeno Israel. Ele depende de nós para tudo, porque não sabe falar, andar ou ir ao banheiro sozinho. Mas de forma tão gloriosa, seus lábios já louvam ao Senhor. Apesar de toda a sua fragilidade e dependência, ele anuncia a glória de Deus a nós todos os dias. As crianças e os recém-nascidos nos ensinam que Deus não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas. A vida é girada, e as maiores porções da glória de Deus são reveladas por meio das coisas pequenas. O que é pequeno também engrandece a Deus. Logo, nós não precisamos de uma vida glamurosa e grandiosa para engrandecê-lo, porque Ele ama e está nas coisas pequenas também. Aqui fica um alerta para a nossa geração. Tenho visto cada vez mais famílias optando por não terem filhos, por acharem que eles dão muito trabalho e gastos, mas uma geração que enxerga crianças como um fardo está desperdiçando o peso da glória de Deus. Forte, hein? Muito. Nós tem 4 meses ainda. Crianças não dão trabalho, elas são o nosso trabalho. Filhos não dão gasto, eles são riqueza. Filhos não são fraquezas, eles são flechas na mão do valente. Crianças são uma forma de Deus manifestar sua glória, mostrando uma vida que só pode ter procedido dele. Portanto, precisamos resgatar o louvor a um Deus grande a partir do que é pequeno e frágil. Quem não for como uma criança não tem acesso ao reino de Deus. Parte 2. A criação louva a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que toda a humanidade é indesculpável, pois a criação manifesta a glória do Criador. A criação louva o Criador, tal qual a Mona Lisa louva a Leonardo da Vinci.
Algo que precisa ser resgatado em nossos dias é o valor da contemplação. Deus quer ser adorado pela contemplação de suas obras, a qual nos coloca em contato com a nossa origem. Haja visto que nós não fomos criados na revolução tecnológica, mas em um jardim. Isso é tão verdade que as evidências científicas atuais nos mostram que quanto mais perto da natureza criada alguém vive, melhor é sua saúde. Hoje percebo uma triste ilusão nos adoecendo. Quanto mais tecnológicos e modernizados ficamos, mais vazios e entediados nos tornamos. O celular, muitas vezes, está roubando de nós a glória do céu. Por isso, digo aos meus pacientes, olhe para o céu antes de olhar para o céu, que é o celular, tá? Os céus devem ser contemplados, pois a grandeza deles nos aponta a grandeza dos dedos de Deus e o imenso poder de suas mãos para cuidar de nós. Essa é parte 3. A humanidade redimida louva a Deus. Essa talvez seja a maior das distorções presentes no nosso tempo. Davi está nos mostrando o propósito de Deus para a humanidade. Homens e mulheres tão pequeninos diante de um Deus tão grande, mas bem posicionados em Cristo Jesus, podem revelar a glória de Deus. O homem não é apenas mais uma das obras de Deus, e sim a coroa da criação. Isso não tem nada a ver com as ideias humanistas que colocam o homem como o centro do universo, ou com a teologia coach, tão comum em nossos dias. Trata-se da compreensão da responsabilidade e do propósito de Deus para os seres humanos. Satanás tenta a todo custo distorcer nossa visão sobre Deus e sobre nós mesmos distantes da pergunta: quem somos nós? Tão pequenos, tão dependentes, tão insignificantes diante da grandeza do universo. Mas o Senhor nos encarregou de uma responsabilidade: revelar a sua glória. Vejo muito de nós sucumbindo diante das adversidades e usando deste sentimento de pequenez, caindo no buraco do vitimismo e da inadequação. Porém, o que o Senhor está fazendo é redefinirmos e redimirmos-nos como humanidade. Ele nos posiciona como seres pequenos, mas quem Ele tem prazer de visitar. Essa não é uma mensagem apenas para elevar sua autoestima, é para lhe dizer o seu valor. Nós somos colocados em posição de governo diante de um mundo que depois da queda tende ao caos. Certa vez ouvi o pastor Paulo Borges dizendo algo que mexeu muito comigo e que tem muito a ver com o contexto do Salmo 8. Ele disse: não é a igreja que sofre por causa de um mundo ruim, mas o mundo que sofre as consequências de uma igreja ruim. A igreja é essa humanidade redimida em seu valor, em sua posição e em sua responsabilidade. Deus está mais uma vez tirando-nos do nosso vitimismo e mostrando-nos que sim, Ele é engrandecido pelos pequenos redimidos e posicionados aos seus pés. Afinal de contas, este é o lugar mais alto da terra, aos pés de Jesus. Nós continuamos sendo frágeis vasos de barro, mas há um precioso e inestimável tesouro em nós. Escreva seu salmo, transforme suas emoções em orações. Você precisa sair de uma temporada de dor e entrar de novo no ambiente do louvor? Escreva palavras de louvor a Deus, ainda que procedendo de um coração pequeno. Você tem crianças na sua família? Escreva sobre como Deus pode ser engrandecido em sua família por meio das crianças. Faça uma pausa agora e contemple algo da criação. Se puder, escreva detalhes do que contemplou em glória a Deus. Peça ao Senhor agora para reposicionar você em seu valor. Escreva o que Ele pensa sobre você. Forte, hein? Nossa! Vou deixar vocês contemplarem o Arthur. Eu lembrei de uma canção que o Senhor me deu, que ela fala um pouco sobre isso, sobre a contemplação, né? Na verdade, o nome dela é Contemplação. Eu não gravei ela ainda. Eu acredito que no momento certo eu vou terminar de escrever ela, que na verdade veio um refrão, veio uma ideia, e eu não sou de sentar para compor, né? Muitas vezes o Senhor me dá uma inspiração e muitas vezes ela já vem pronta e eu tenho um pouco dessa dificuldade de sentar para compor, não por conta de tempo, mas porque eu não quero forçar nada, sabe? Eu quero realmente registrar aquilo que o Senhor me deu, que já veio pronto, enfim. Mas ela é uma canção que ela fala muito sobre isso, né? Não vou cantar agora, mas numa outra oportunidade eu canto ela, mas fala muito sobre isso. Que ao olhar para o céu, eu posso ver você. Ao sentir o sol, eu sinto seu poder. Em contemplação com a sua criação, eu fico a admirar e eu começo a adorar por tudo aquilo que o Senhor fez.
porque o Senhor é bom em todo o tempo, Ele é bom. E essa canção, ela nasceu em cima de uma bicicleta, indo para a casa de oração, que geralmente eu assumia o turno lá às 6:30 da manhã, e sempre eu via o nascer do sol. Sempre eu sentia, e teve épocas assim mais frias, teve épocas mais quentes, e eu sentia, eu não sinto frio, né? Mas conforme você tá pedalando ali, dependendo da velocidade que você tá, bate muito vento gelado, né? E foi uma época que tava bem gelado, né? Eu não sinto tanto frio, mas eu acabei sentindo um pouco de frio, e aí chegou o momento do sol, assim, a hora que eu subi o pontilhão, assim, pra quem é de Rio Preto, conhece Andaló ali, é um pontilhão bem difícil de subir, e eu subi na maior dificuldade, a hora que chegou lá em cima eu senti o sol, e eu falei, meu Deus, o sol tá tão longe, né? Olha como que é o poder de Deus. E sempre quando eu estava pedalando, andando, eu via os pássaros, eu via tantas coisas, e o Senhor ia falando muito comigo, que Ele fez tudo isso em, né, vamos colocar em uma semana, e a gente leva a nossa vida toda para poder reparar em alguns detalhes É. de coisas que já estão prontas, que já estão acontecendo. E o mais incrível da criação de Deus é que ela é uma coisa que funciona sozinha. Ele criou somente uma vez. E tudo aquilo continuou acontecendo. E quando você leu ali que os pequeninos também louvam, né? Eu fico admirado com o Arthur também. Ele tá com 4 meses e alguns dias. E por incrível que pareça, assim, a gente tem essa liberdade de falar porque a gente convive com ele todos os dias, né? Mas eu acredito que desde esse tamanho ele já louva. Amém. Porque ele escuta a canção e é diferente de ouvir um barulho, de ouvir uma canção. Ele já, os seus olhos já mudam, o seu corpo já muda. Ele fica impressionado, ele fica admirado com aquilo. Pouco mais cedo eu estava tocando violão, estava cantando, ele começou a sorrir de uma forma diferente. E eu fico admirado com isso, assim, sou muito grato a Deus, né, por ter cumprido o que fala aqui, né, da gente ter filhos. A gente estava lendo mais cedo também esse livro aqui, Nós para Deus, é um devocional para casais. Se você não participou, tem no WhatsApp aqui o grupo, o nosso WhatsApp, na descrição tem o nosso WhatsApp para você poder entrar no grupo, tanto para receber sobre salmoterapia quanto para casal também, se você for casal, né? A gente libera o grupo de casal para você. E lá falou um pouco a respeito da história de Lia e Raquel e Jacó, né? Que havia ali como que eu posso dizer, né, Rafa? Um preenchimento pela parte de Lia, que ela achava que somente dela ter mais filhos com Jacó, que isso iria preencher algo nela. E tem muitas pessoas que pensam dessa forma, e tem muitas pessoas que pensam que qualquer outra coisa vai preencher o lugar de um filho. Mas na verdade é diferente, né? Eu sempre ouvi isso, me sinto velho falando isso, né? Que quando vocês tiverem, vocês vão ver. Mas é a pura verdade. Depois que vocês têm o filho, a sua vida muda, sua forma de pensar, sua rotina, sua forma de dormir também. Eu fui curado da insônia, né, Rafa? Eu não dormia fácil, mas qualquer brechinha, no momento de você capotar ali, é puxado, é uma responsabilidade muito grande, a sua vida muda por completo, mas você não se arrepende. Pelo menos nunca me arrependi de ter casado, de ter tido filho. Tem muita gente que fala, ai, casar de casamento é difícil, que não sei o quê, você vai ver. Ou então, ai, filho, você vai ver no terceiro mês, você vai ver no sexto mês. Gente, eu acredito que tudo é a forma com que você lida, né? A forma com que você entende que aquilo é um propósito de Deus na sua vida. É. Filho não é. A frase que me marcou. Filho não dá trabalho, ele é o seu trabalho. É. E você não está trabalhando para homem, você está trabalhando para Deus. Eu lembro que minha mãe sempre me falava isso. Ela falava assim, ó, desde quando você nasceu, eu te entreguei de volta pro Senhor. Porque na verdade você não é meu. O Senhor me confiou para cuidar de você, para depois devolver ele ao Senhor. É. E ela sempre falou isso para mim, eu não entendia. Não, mas como assim? Mas você vai me devolver? Sou adotado, né? Mas é a pura realidade. O Arthur, ele não é nosso, ele está conosco, o Senhor nos confiou. Ele é uma semente. Ele Sim. não é um gasto, ele é um investimento, porque ele vai se tornar uma riqueza. Os filhos são herança do Senhor, são Amém. bênçãos, né? Eu sei que aqui fala sobre várias coisas, fala sobre louvor a Deus, mas, cara, como que isso aqui surgiu dentro de uma barriga? É verdade. Como que um coração surgiu dentro de um corpo que tem um outro coração? Como que órgãos foram formados? Até hoje eu não bate a conta, assim, como que o osso cresce, né? Porque, cara, você pega o osso assim, você fala, caraca, como que isso cresce? Como que, Tem cabelinho. como que o dente surge ali dentro, sabe? Como que a gente enxerga, como que o nosso organismo... Cara, é impressionante como que o Senhor criou tudo isso em uma semana.
E ainda deu tempo de descansar. É. E a gente, né, não tem tempo para descansar, não tem tempo para contemplar. A gente trabalha 6 dias, né? Vamos parafrasear com Gênesis. Nós trabalhamos por 6 dias, mas nós não conseguimos ter o tempo de contemplação. É verdade. Nós não separamos o sábado, o domingo, independente de como você chama, nós não tiramos esse tempo de contemplação, de desfrute. Então, que seja por alguns segundos durante esse vídeo, olhe para o que foi criado por Deus, né? Aqui nós temos uma janela, tem uma árvore ali, agora há pouco tinha uns passarinhos, um gato passando em cima do portão também, nosso amigo, Léo, não sei se é Leonardo, se é Leonel, mas, enfim, outro dia de madrugada a Rafa estava conversando com esse Léo, mas a gente passa a admirar, passa a observar, mas não precisa ser somente a natureza, aqui do lado tem uma criação de Deus, tipo, ó, que criação, hein? Que bom. Eu também, muito obrigado. O Arthur, então assim, gente, eu fico admirado com tudo que Deus tem feito. E não tem como a gente não ser grato a Deus, sabe? Não tem como a gente não agradecer. Confesso que eu olhei o capítulo da frente aqui e fala um pouco a respeito de ingratidão, né? Tá gravando? Fala um pouco sobre ingratidão. Acho que E eu sei que eu não poderia olhar, mas eu olhei aqui. Fala um pouco sobre ingratidão. E eu acredito que a ingratidão é um dos... Não sei se eu posso falar que é um dos maiores pecados, mas é um desperdício você não ser grato a Deus, né? Com certeza. O título aqui do... Será que eu tenho que fechar lá? Não. O título aqui desse capítulo... O título desse capítulo é um salmo para tratar a cobiça por coisas grandiosas. Eu acho que uma pessoa só vai cobiçar coisas grandiosas quando ela não entende que as pequenas coisas que você tem Já importa muito. já importam muito. O que tem? Quer falar? Não. Gente, é isso. Espero que esse salmo tenha falado muito ao seu coração. Falou muito ao nosso coração. A gente estava refletindo um pouco sobre isso agora há pouco, que a gente nem tinha lido ainda essa parte, né? A gente tem reservado. A gente começou a ler o livro é incrível. Eu falei, Rafa, vamos ler junto com a galera e mostrar como prepara um devocional, como a gente reflete sobre isso, porque eu acredito que tem muitas famílias, né? Pelo menos a gente tem recebido muito testemunho desse livro aqui, que é um livro que é feito para casais, e tem famílias que nesse ano ainda não tinha tido um devocional junto. E aí eu falei pra Rafa, assim, a gente precisa abrir a porta da nossa casa, aqui da nossa sala, para que famílias possam ser edificadas e impactadas também. Então, espero que o Senhor tenha falado no seu coração e encaminhe esse vídeo para uma pessoa, não para ajudar o nosso canal, mas para abençoar essa família, para abençoar essa pessoa, tá? E se você se sentir no coração, comente o que você achou, o que Deus falou contigo. A gente vai estar querendo ler seus comentários e responder também. E é isso, né, Rafa? Sim. Tamo junto, Deus abençoe. Não se esqueça, viu? Toda emoção é um convite para oração. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã.